Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula eu vou apresentar a conclusão da nossa série de videoaulas sobre a linguagem Visual Basic.NET. E eu vou falar sobre a tecnologia CRIC11. Na última videoaula eu havia dito que nós estávamos encerrando ali a nossa série de videoaulas, mas eu me esqueci de um item muito importante, que é a distribuição da aplicação, a geração, né, do pacote de instalação. Porque eu havia mostrado nas videoaulas e nós desenvolvemos uma aplicação, né, mostrando os recursos básicos da linguagem Visual Basic.NET e após isso, né, quando você termina uma aplicação, você precisa distribuí-la aos seus usuários, né, de uma forma ou de outra. Então eu vou mostrar nessa videoaula como nós podemos fazer isso para uma aplicação Windows Forms, né, que foi a aplicação que nós desenvolvemos usando o VBNet. Então, antes de entrar nesse assunto, eu queria mostrar um recurso muito interessante, porque nós aqui na nossa aplicação, na nossa calculadora natural, mostramos os recursos do VBNet, né, uma parte dos recursos, e eu mostrei como que você cria classes, né, definição de métodos, como que você instancia uma classe, o que, que é uma classe, um objeto, o que, que é uma classe abstrata, né? Enfim, conceitos da programação orientada a objeto, utilizando aqui toda a janela de código, né? Nós mostramos como nós podemos criar uma classe usando o item add class e fizemos tudo aqui no via código. O Visual Studio 2008 possui um recurso muito interessante que eu vou mostrar, que facilita muito a vida de quem vai trabalhar, né, no desenvolvimento de classes e de aplicações do Windows Forms aqui. Eu vou abrir aqui a minha aplicação que foi desenvolvida no Visual Basic 2008 Express Edition no Visual Studio, tá? Isso é perfeitamente possível, visto que o Visual Studio ele possui mais recursos que o Visual Basic 2008, né? Então, ó, vamos abrir aqui a nossa janela Solution Explorer. E o Visual Studio 2008 ele possui um recurso visual que é o diagrama de classes. Então, para ativar esse recurso, eu vou clicar com o botão direito e eu vou colocar aqui, ó, View Class Diagram, ou seja, visualizar o diagrama de classes. Eu vou clicar, vamos aguardar e a ferramenta vai mostrar, eu vou ter um descritor visual, as classes do meu projeto, tá? Olha aqui. Eu vou esconder, vou diminuir aqui a janela. Olha aqui, eu tenho uma visão de todas as classes do meu projeto. Se eu quiser aumentar aqui, eu posso aumentar. Você está vendo aqui, ó, a minha classe abstrata operação e as classes multiplicação, divisão, raiz quadrada, adição e subtração que foram, né, que herdaram, né, da classe operação. Então aqui eu tenho a classe base e eu tenho as classes filhas aqui, né? Aqui também eu tenho as outras classes, né? A calculadora, né? Login, spreadsheet, também são considerados, são as classes do formulário. Olha aqui minha classe calculadora com o meu campo operação, tá? E os métodos de dividir, multiplicar, raiz quadrada, somar. O que é interessante aqui, olha, que por exemplo, eu vou selecionar a classe calculadora aqui. Eu vejo aqui embaixo os métodos, né? As propriedades, os campos, os eventos. E o que é interessante, eu posso interagir com isso. Deixa eu estava fazendo um teste aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, que originalmente nós havíamos criado uma classe calculadora com o método dividir, multiplicar, raiz quadrada, somar e subtrair. Vamos supor que eu quero incluir aqui um novo método. Vou chamar aqui new method, né? E eu vou colocar aqui, ó, apenas para teste somar.
né? E eu vou falar que ele é um integer. Então, ó, eu criei um método, vou salvar. Então, a minha classe calculadora, ela passou a ter, ó, eu estou vendo aqui visualmente, né? Um método chamado teste soma. Vamos ver o que ocorreu no código? Não, aqui é outra, ela está aqui. Não, calculadora está aqui. Olha aqui, ó, calculadora, né? Olha aqui, ó, teste soma. Então, você notou que o que eu fiz no descritor visual se refletiu no código? Então, vamos aqui alterar aqui o código. Estou definindo 3 parâmetros. Apenas para exemplificar aqui, não estou preocupado com... Então, eu criei aqui um novo método que retorna a soma de 3 inteiros. Inclusive, para mostrar aqui a sobrecarga, eu poderia chamar esse método de somar, né? Olha aqui que interessante, eu já falei disso, mas... Ó, eu tenho 2 métodos com o mesmo nome. Certo? Mas a assinatura deles são diferentes, tá? Se as assinaturas são diferentes, tá? Eu tenho a sobrecarga de métodos, né? O overload. A linguagem Visual Basic usa muito esse recurso. Então, eu aqui alterei no código. Vamos ver aqui no... Voltar ao diagrama de classe para ver o que ele fez aqui, olha. Ó, vamos abrir aqui o teste de soma. Somar, né? Dar um refresh aqui. Vamos ver o que foi feito aqui. Somar, né? Ah, tá. Tudo bem. Vamos salvar. Eu mudei o nome do método, né? Então olha aqui, ó. Ele realmente... Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou colocar 100% e eu vou focar só na calculadora aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. Né? A calculadora, ó. Dividir, multiplicar, raiz quadrada, somar e somar. Tá vendo? Eu tenho 2 métodos. Um tem 2 parâmetros. O outro tem 3 parâmetros. Você notou que essa ferramenta, o que você faz do lado visual se reflete no código e vice-versa. Então, é uma ferramenta poderosa que te auxilia aqui, né, a ter uma visão e a trabalhar também no desenho das suas classes, né, das suas aplicações. Então, esse recurso que eu queria mostrar, eu achei importante você saber que ele existe no Visual Studio 2008. No Visual Basic 2008 Express Edition, infelizmente, ele não existe, ok? Bom, mas vamos... Vou descartar, né, que eu alterei lá, eu não quero alterar aqui. Deixa eu fechar o Visual Studio. Então vamos aqui voltar ao nosso Visual Basic 2008 Express Edition, né? E ele não tem a ferramenta visual, né? Então vamos excluir aqui o... Bom, a minha aplicação está terminada, né? Tá. Eu fiz todos os testes, eu tenho certeza que ela não contém erros. E chegou o momento de eu fazer a instalação, a distribuição da aplicação aos meus usuários. Como que eu faço isso? Na linguagem VBNet. Bom, um dos recursos que a linguagem oferece, ó, eu abro a minha aplicação, só vou fazer um teste, né? Para ver se está tudo ok. 121, 11, 121, dividido por 11, 11 vezes, opa, 11 vezes 11, 11 menos 11, 11 mais 11. Bom, a minha aplicação está funcionando.
eu fiz todos os testes, chegou o momento de eu distribuir a aplicação. Para isso, o Visual Basic 2008 Specs Edition e também o Visual Studio, né, a plataforma .NET, ela oferece o recurso chamado ClickOnce. E o que é o ClickOnce? O ClickOnce era uma tecnologia para efetuar o deployment da sua aplicação, o deploy. Ou seja, a distribuição, instalação, atualização, tudo relacionado com a publicação da sua aplicação. Essa tecnologia ela pode ser utilizada em aplicações Windows Forms, WPF ou aplicações console, que eu não falei, né, nessa pequena introdução à linguagem. Então, como que ele é feito? Ele é feito através de servidores web ou de compartilhamento de arquivos em rede ou através de uma mídia removível, um CD, um DVD. E o objetivo dele é facilitar a instalação e atualização das aplicações. Nas versões anteriores, você tinha no Visual Basic 6 o Deployment Wizard, né? E no VB5 o Setup Wizard. E você também tem a tecnologia Windows Installer. Mas essas tecnologias elas exigem muita interação do usuário, né? Então, visando facilitar, a tecnologia ClickOnce ela traz alguns recursos que facilitam a experiência do usuário. Então, para implantar um aplicativo como o ClickOnce, basta você colocar os arquivos do aplicativo em um servidor web ou numa rede de compartilhamento de arquivos, né? Ou um sistema de arquivos local. E fornecer ao usuário um link para o manifesto do aplicativo. Nós vamos fazer isso. Ou seja, você não precisa criar um novo projeto. A própria ferramenta, nós vamos mostrar aqui, já contém opções para efetuar a publicação. Bom, e o Windows Installer? Quais são as diferenças? A diferença principal entre o ClickOnce e o Windows Installer é que no caso do ClickOnce, a publicação é feita em um local centralizado. Ou seja, uma implantação do ClickOnce ele é controlada pelo uso de dois arquivos XML, o manifesto da implantação e o manifesto do aplicativo. Nós vamos mostrar isso nessa videoaula. E no caso do Windows Installer, você tem que distribuir a sua aplicação empacotada. Tá? Então, os pacotes do Windows Installer são armazenados em um arquivo com extensão MSI. Isso aí é muito comum. Bom, e quais são as diferenças? Eu fiz um resumo aqui numa tabelinha. Então, por exemplo, tarefas. Instalar arquivos, criar atalhos e associar extensões de arquivo, tanto o ClickOnce como o Windows Installer fazem. Agora, se você quiser instalar serviços, instalar no GAC, gerenciar o DBC, gerenciar comais, gravar no registro e fazer auto-reparo, o ClickOnce não faz isso, só o Windows Installer. Já, permissões de arquivo, pasta e registro. Instalar para todos os usuários. Personalizar ações de instalação e desinstalação, o ClickOnce também não faz, só o Windows instala. Agora, atualizar e programar automaticamente. Efetuar atualizações forçadas, baixar e instalar módulos por demanda e reverter para a versão anterior, o ClickOnce faz, mas o Windows Installer não faz. Bom, quer dizer que eu não posso usar os dois? Pode, certo? Não vai ser, eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas você pode, fazendo um planejamento com habilidade, você pode aproveitar as duas tecnologias e usá-las em conjunto, ok? Bom, quando você publica uma aplicação usando o ClickOnce, no diretório da publicação você tem 4 arquivos. O arquivo application, que vai o nome da aplicação, né? Windows Forms ou WPF. Application, que é um arquivo XML com as informações sobre o aplicativo. A versão, atualização, dependências. Existe um arquivo publish.htm, que é um arquivo HTML com as informações sobre o aplicativo e o link para realizar a instalação. Tem um arquivo setapz, que é o arquivo executável que faz a instalação, e tem um diretório que é usado como histórico de versões, instalações e fontes de instalação.
Com relação à segurança, nós vamos ver que depois que você termina a publicação, ele cria um arquivo de certificado com a extensão PFX, que é um Personal Information Exchange, que garante premissas de segurança para transferir dados de forma segura. É um certificado que não vem assinado, né? Se você quiser assinar ou então escolher outro certificado, você vai na My Project, na aba Signing. E também se você quiser restringir permissões de acesso aos recursos, porque por padrão, o ClickOnce dá acesso a todos os recursos. Você tem que ir na aba My Project Security e efetuar essas restrições. Bom, a atualização, depois que é feita uma nova publicação, os arquivos da versão anterior são movidos para a pasta de histórico, que é aquela pasta Application Files que eu falei no slide anterior. A atualização e verificação é feita automaticamente, conforme você configurou, e nós vamos ver. E para reverter para uma versão anterior, você vai no painel de controle, adicionar, remover programas. Ok? Então, vamos fazer tudo isso aqui nessa aplicação. Deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar. Então vamos lá. Como que eu faço? Depois que a minha aplicação, que eu tenho certeza que ela está funcionando corretamente, eu vou dar um build. Tá? Vou dar um build Windows Forms, porque até o presente momento eu estava debugando. Então eu vou dar um build, ele vai gerar, né, os arquivos. E aonde que ele gera esses arquivos? Olha, se você não escolher uma outra pasta, por padrão ele vai escolher a pasta onde você instalou o Visual Studio. Aqui no meu caso eu instalei meus documentos, Visual Studio 2008, Project, então, ó, Windows Forms. Então aqui o arquivo de solução, o arquivo onde está os arquivos do projeto, né? E na pasta bin eu tenho duas pastas, Debug e a Release. Debug estão os arquivos relacionados com o meu debug, tá? Aquele momento que eu estava debugando, verificando, corrigindo os erros, os arquivos ficam aqui. E a Release, que é para distribuição da aplicação, estão aqui os arquivos de distribuição. Certo? Tudo bem, então vamos efetuar a distribuição, a publicação usando o ClickOnce. Para fazer isso, olha, eu posso selecionar aqui, ó, Build Publish Windows Forms Demo. Eu posso clicar sobre o projeto, selecionar Publish, ou eu posso vir aqui em My Project e em Publish. Nesta opção, eu tenho alguns itens de configuração. Por exemplo, local da publicação, aonde eu vou publicar os arquivos, né? Eu vou selecionar aqui, ó, a pasta raiz do meu driver aqui, calculadora natural. Então meus arquivos vão ser gerados para distribuição nessa pasta. Então vamos ver aqui, ó, Application Files, o que vem a ser esse item. Nesse item nós temos os arquivos que vão ser efetivamente distribuídos, certo? Pré-requisitos. Aqui são os pré-requisitos da minha instalação. Então, olha, aqui eu tenho uma opção marcada para criar um programa de setup para instalar os pré-requisitos que são definidos aqui. No meu caso, eu só estou colocando como pré-requisito o Windows Installer e o Net Framework 3.5. Com isso, eu também posso especificar as seguintes opções. Aonde esses pré-requisitos, o que ele vai fazer com esses pré-requisitos? Se eu marcar a primeira opção, Download pré-requisitos from the Component Vendors website, ele vai instalar, vai verificar. Se não existir, ele vai no site da Microsoft, né? E vai baixar o Net Framework 3.5 e Windows Installer. Ou então, eu posso mandar ele instalar a partir do mesmo local da minha aplicação. Ou definir um local específico. Como eu não tenho controle sobre as atualizações do Net Framework, eu vou selecionar a primeira opção, que ele vai lá no site da Microsoft e faz o download. Tá? Então, nessa opção, eu defino os pré-requisitos. Atualizações, aqui eu defino, olha, a aplicação vai verificar por atualizações, eu vou falar sim. Com isso marcado, significa que a verificação de novas versões passa a ser automática. Eu posso escolher quando ele vai fazer isso. Antes da aplicação iniciar ou depois. Tá? Nessa opção, né, o usuário vai ter que estar conectado, né, para rodar
as últimas atualizações. Tá? Então, vou escolher essa opção. Aqui eu poderia especificar a versão mínima requerida, mas eu vou deixar somente essa opção configurada. E aqui em Options, são algumas descrição, o arquivo, o nome do arquivo de deployment, que vai ser o publish.htm, né? Aqui eu estou falando que ele vai ser aberto depois que a aplicação vai ser publicada, tá? Eu vou usar um arquivo de extensão .deploy, tá? E eu vou verificar os arquivos que foram enviados ao servidor web. Os manifestos, né? Aqui eu poderia configurar também, e as associações de arquivo. Bom, vou colocar 0 aqui. Então aqui, ó, eu estou definindo qual vai ser a versão inicial. Então eu estou marcando aqui, ó, incrementar automaticamente a revisão a cada publicação. Nós vamos mostrar isso. Com essas configurações eu vou salvar e eu vou utilizar o assistente de publicação. Bom, aqui ele está falando aonde eu quero publicar a minha aplicação. Ó, eu posso dar um browse aqui e eu posso selecionar no meu arquivo de sistema, num diretório virtual local da minha máquina, num site FTP ou num site remoto. Eu vou mostrar inicialmente no arquivo de sistema, tá? E eu vou marcar a pasta calculadora natural. Vou dar Open, ela não existe, vai criar, então vai ser nessa pasta que eu vou instalar. Então eu vou clicar em Next. Então aqui, ó, como os usuários vão instalar a aplicação? A partir de um website? A partir do CD-ROM? Então eu vou primeiro escolher essa opção aqui, ó, a partir de uma mídia removível. Vou dar um Next. Olha, ó, como a aplicação vai efetuar a verificação de atualizações? Então, se eu marcar aqui, a aplicação não vai verificar atualizações, mas eu quero que ele verifique. Então, ó, eu estou falando aqui que a aplicação vai verificar por atualizações na seguinte URL. Então, ó, localhost calculadora natural. Esse localhost está na minha máquina local. Então, ele vai, por padrão, né, criar aqui, ó, inetpub www.root. Ele vai instalar aqui, né, os arquivos para verificação, certo? Então, eu vou dar um Next. Aqui ele dá aqui um resumo, né? Fala, a aplicação será publicada aqui, ela será atualizada aqui, né? E eu vou dar um Finish. Olha lá, ele já gerou aqui, ó, e já me abriu a pasta para atualização. Você está vendo? Aonde eu posso trabalhar com os arquivos. Olha aqui os arquivos que ele gerou. Deixa eu voltar aqui e mostrar para você. Olha aqui, ó, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho a pasta Application Files, né? Vamos confirmar aqui. Opa, aqui, né? Olha lá. A calculadora natural e o setup. Certo? E vamos ver aqui na inetpub. Bom, depois eu vou mostrar isso aí. Então, vamos voltar aqui a nossa pasta que ele gerou. Pronto. Então aqui estão os meus arquivos para deploy da aplicação. O setup vai fazer, né, a instalação. Aqui é o arquivo de manifesto da aplicação. Então, você viu que foi muito rápido e simples fazer essa atualização, né? Então eu vou mostrar agora um outro tipo de setup de instalação do Cric11, certo? Então, ó, revisão 1, né? Então a próxima vez ele vai gerar um histórico
uma versão com essa numeração. Então, vamos efetuar a publicação novamente. Só que aqui, ó, eu vou fazer uma instalação local. Site web padrão, né? Então eu vou fazer assim, ó. Calculadora natural. Vou dar um next. Aí ele vai perguntar se a aplicação vai estar disponível online ou offline. Tá? Nesse caso, ele vai criar um atalho, né, no menu iniciar, e a aplicação poderá ser desinstalada através da opção adicionar ou remover programas. Se eu clicar aqui, ó, a aplicação só vai estar disponível online. Tá? Então eu vou selecionar essa primeira opção, que eu fico com a aplicação disponível online e offline. Eu vou dar um next. Ele vai falar, ele está falando aqui aonde vai ser publicada, né? Então ele está falando que a aplicação, quando essa aplicação estiver instalada na máquina do cliente, será criado um atalho no menu inicial, tá? Vou dar um finish. E aqui ele vai abrir, aqui ó, ele está abrindo, olha lá, a pasta, aquele arquivo publish.htm, tá? Certo? Então, ó, JSMSoft, calculadora natural, aqui eu errei o nome, né? E se eu clicar em install, ele vai fazer a instalação, olha lá, ó. Ele vai instalar e pronto, já executou a aplicação. Ok? Vamos ver. Pronto. O interessante é que se você... essa opção de deployment, se você utilizar a versão 2.0 da plataforma .NET, você só vai poder instalar usando o navegador Internet Explorer. Na versão 3.5 você pode instalar com o Firefox ou com o Internet Explorer também. Então vamos na pasta InetPub, né, para mostrar os arquivos que ele criou. Olha a calculadora natural. Olha aqui, ó. O Published, né, o Setup e o Application File. Então, viram como foi fácil, rápido, e vamos mostrar agora aqui. Deixa eu mostrar a pasta para você. C InetPub, né? Calculadora natural, Application File. Olha lá. Aqui eu tenho os arquivos de instalação. Então vamos supor que eu resolvo instalar novamente. Tá? Então vamos aqui. Desculpa. Publicar. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou instalar. Pronto. Executou a aplicação. E olha aqui o incremento. Vamos agora ir na pasta do arquivo, né? Para mostrar. Olha aqui, ó. Ele criou uma pasta, né? Com a primeira instalação. Aqui com a segunda instalação, né? Então, a tecnologia ClickOnce, ela facilita muito a vida do desenvolvedor, mas
nem sempre você vai poder utilizar a tecnologia, né? Porque, porque dependendo do cenário da sua aplicação, você vai ter que usar o Windows Installer. Ou seja, se você precisar de um processo de instalação que exige que o usuário interaja na configuração do aplicativo, ou você precisar de uma instalação para múltiplos usuários, tá? Então, o Windows Installer ele vai oferecer mais recursos para construir um assistente que vai te auxiliar nessa tarefa. Agora, se a sua intenção for disponibilizar um instalador de uma aplicação para manter o controle centralizado sobre versões e atualizações, certo? E você só precisar de recursos de usuários a nível de acesso, o ClickOnce é uma instalação muito aconselhável. Aqui que eu estava falando, por exemplo, aqui ó, na aba Sign, né, você tem aqui o certificado, ó, eu posso ver o certificado, ó, foi emitido, certo? E aqui na pasta Security, olha aqui, ó, ele está falando que this is a full trust application, ou seja, ele está permitindo acesso total. Se você quiser restringir o acesso, você marca aqui e você vai definir quais são, né, as opções aqui que você vai permitir, né, que a sua aplicação tenha acesso, certo? Por default, a Full Trust Application é uma aplicação que ele tenha confiança total, certo? Então, faltou mostrar a instalação da aplicação, né? Vamos aqui em todos os programas, JCMsoft, calculadora natural. Tá, ela está executando, tá? Foi criado um e está funcionando, certo? Então falta mostrar também agora como remover. Vou no painel de controle, adicionar remover. Vou deixar aqui classificar por nome. Vamos localizar calculadora natural, alterar e remover. Quando eu faço isso, eu tenho a opção de restaurar a aplicação à sua versão anterior ou remover a aplicação, como eu havia dito na videoaula. Então, agora eu creio que realmente nós terminamos essa série de videoaulas fechando com a tecnologia ClickOnce, que permite você instalar e distribuir a sua aplicação Windows Forms, tá? De uma maneira centralizada, sem quase nenhuma intervenção do usuário e ainda realizando o controle de atualizações e versões. Eu espero que essa série de videoaulas, são apenas 6 videoaulas, mas foram videoaulas longas, onde eu falei demais, né? Mas eu espero que isso lhe ajude a ter uma visão, né? Embora nós não tenhamos, né, abordado todos os recursos, né? Temos focado em uma aplicação Windows Forms, onde eu mostrei alguns recursos básicos e atualização de classes, né, interfaces e alguns conceitos de orientação ao objeto. Mas o objetivo foi dar uma visão geral para você realmente se decidir a migrar para a linguagem Visual Basic.NET. Se você está usando ainda a versão 5 e 6, eu aconselho que você faça isso o mais rápido possível, né? Porque essas versões foram descontinuadas e agora, no final de 2010, vem uma nova versão aí da plataforma .NET, com Net Framework 4.0, onde nós estamos aguardando com mais recursos, ou seja, com o tempo, cada vez tanto a linguagem como a plataforma é aperfeiçoada para oferecer um produto assim, que permita que você desenvolva software com uma qualidade, né, que é exigida nesses dias de hoje. Então, eu espero que isso lhe ajude e que essas videoaulas possam ser-lhe
úteis no seu aprendizado. Eu aguardo você nas próximas videoaulas. Até lá!